Tem que pegar e ver uma sigla pra esse anime, porque é complicado falar ele pra quem não tem, prática, que eu tô enferrujado no inglês, então Fala sentenciado a ser um herói. eu vou pegar o O S. anime do herói condenado. É, uma boa, pô, ficou legal. Eu acho até que eles podem utilizar, que estiver assistindo aí, que vai fazer a dublagem do anime, eu tenho uma ideia aí do Dave aí pra colocar pra. Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o anime, eh, eu já vou aproveitar, spoiler, então quem não quer levar spoiler do anime, Sentença to Be Hero, e a gente vai falar do anime, É, como da te temporada toda que teve aí, né, até ah, o último episódio, então então vai ter spoilers. já fica aviso aí, vai o alerta bem grande na tela aí pra avisar, tem spoiler, a gente vai falar É, o spoiler. spoiler do início ao fim aqui, né, É. então não vamos nos conter nos spoilers. Então, esse anime foi indicado pelo David, eu não A gente já tinha. falou dele no dos animes de 2026, né, que era um dos animes pra gente ficar de olho, então a gente acompanhou e gostou, né, hã, fizemos aí a temporada inteira. Acho que foi um anime bem legal desse ano. Eu gostei bastante, eu até comentei com o David essa semana, é uma coisa que eu notei que é o estúdio, né, eu até comentei que era o autor, mas na verdade é o estúdio, eles tinham um combate, eu não vou chamar de imersivo, mas era diferente no começo. Eles ainda têm algumas cenas ali, tu É, comentou que é em primeira pessoa, né, lá nos últimos episódios, no finalzinho agora eles estão usando mais a visão, porque tem mais heróis também, né, é. agora, mas o tem algumas lutas do Zylo ali que ainda traz a visão de primeira pessoa, né, É, alguma no coisa assim. começo do anime, quem vai começar a assistir, que não viu ele ainda, é lógico, se você vai começar a assistir, você não viu ele ainda, desculpa aí a redundância, mas, se você vai assistir o anime, você vai notar que no começo logo no primeiro episódio, o estúdio foca bastante, quando tem combate, na visão de primeira pessoa. Então toda vez que, tem, uma parte mais tensa do combate, eles utilizam, visão de primeira pessoa enquanto ele está se movimentando e tal. E eu achei bem legal, só que no decorrer do anime eles, começaram a usar bem pouco, foi reduzindo. Então nos 3 últimos episódios praticamente não notei esse esse uso dessa técnica que eles estavam usando. Não é uma coisa que estragou o anime, assim, mas era uma coisa que me chamou a atenção no começo do anime, porque, assim, ele é bonito, tem uma boa escolha de paleta de cores pra época que se passa o anime lá, e eu gostei bastante da história, eh, tem bastante coisa que tá meio dublado ainda, que é. Quem vai assistir vai notar isso, não é que está escondido de quem está assistindo, mas você vai notar que, tem personagens, por eles serem considerados até no anime, eh, como é que eu vou explicar? Eles não são bons. É, porque eles foram condenados, né, É, eles são foram condenados, né. condenados a virar herói. Então, mas maioria é tudo, eles eram malvadão ou cometeram algum crime e tal, aí. É, há controvérsias ali, depois mais no final do anime a gente acaba pensando tem uns maluquinhos lá na equipe, né, mas depois a gente fica pensando se realmente é ou se é tudo um plano, né, tudo um de caso pensado ali que estão condenando eles, né. Mas enfim, acho que a gente podia voltar um pouquinho e falar um pouco ali eh, do setup, né, do world do mundo que é o Sentença to Be a Hero ali, né, a parte do pano de fundo, né, das coisas ali que começa, tem uma praga demoníaca lá, um contágio, né, o mundo está sendo consumido por essa praga demoníaca.
E os heróis daí, eles foram condenados, né, a ser heróis, então cometeram algum crime, alguma coisa, foram condenados e a pior punição possível não é a morte, né, é a pior punição para eles lá, a gente escuta eles falar no começo do anime, né, que é ser sentenciado a ser um herói, que vai ser o que eles vão ter que lutar na linha de frente contra essa praga demoníaca e eles não têm direito a morrer. Se eles morrerem, eles vão ser ressuscitados, vão continuar lutando, né? Mas então eles são imortais e é uma coisa boa, né? Não, porque conforme eles vão morrendo, eles vão perdendo memórias, vão perdendo a humanidade deles. Então o Zylo, pelo menos que é o personagem principal ali que a gente acompanha, ele não quer, né? Não quer morrer, ele tá se cuidando ao máximo para ele não perder memórias, porque ele meio que foi condenado injustamente, né? Ele começa o anime lá, ele tá indo para uma dessas frentes de batalha para ajudar o exército, e nisso tem um companheiro dele lá, o Dota, né? Ele foi preso porque roubou, né? Ele roubou muita coisa, ele é um ladrãozinho, um ladino do grupo. E ele rouba um caixão lá do exército. Ele vem carregando o caixão e ele é bem assim, né? No, no anime inteiro, né? Por onde ele Decorrer do anime, passa. ele aparece com alguma coisa que ele Ele, roubou, né? ele é compulsivo, assim. Passou, viu, pegou e vai embora, leva lá, né? Então ele acaba trazendo, mas por que tu trouxe isso? Ele pergunta, por que tu trouxe esse caixão, né? Não sei, tava lá, eu peguei e vim, né? Ele é bem engraçadinho assim, ele é meio maluco, todos eles são meio malucos, né? Então ele traz esse caixão, eles estão lá lutando e quando abre o caixão, aí vê que é uma deusa, né? Que lá dentro do anime as deusas são meio que criadas, um, não dá bem certeza ali se tem alguma coisa de divino mesmo nelas ou se é mais uma coisa, um construto, uma coisa assim. Mas enfim, essa deusa, ela faz um pacto com o cavaleiro e a partir dali eles conseguem meio que usar os poderes da deusa e tal, né? E ele não quer, o Xylon não quer fazer esse pacto, apesar da deusa querer fazer o pacto com ele, que ele seja o cavaleiro dela. E estão lá nessa batalha, ele tentando de qualquer maneira não fazer esse pacto, até que tem o Lorde Demônio lá que aparece dessa praga, que ele não vai conseguir derrotar, então para salvar o pessoal ali, o pessoal do exército que tá ali dos cavaleiros sagrados não querem recuar, que o Zylo fala, ó, a gente vai segurar aqui, vocês recuam, que se a gente morrer a gente volta, e ele tá ali no dever dele de salvar o maior número possível de pessoas, e eles não recuam e tal, e ele acaba tendo que fazer esse pacto para conseguir ele mesmo sobreviver e salvar o pessoal que tá lá, né. Eu achei um pouco confusa essa história do exército. Talvez eles até expliquem, no decorrer do anime, eh, talvez na segunda temporada, mas eu achei confuso, assim, porque dá a impressão de que são vários exércitos. Tem os tem os Tipo, eles têm umas cavaleiros. frontes, né, e eles Tem falam várias do unidades, mas tem os cavaleiros sagrados e tem mais um que é um exército do rei lá, eu acho, uma coisa assim, porque ele tem meio que a igreja junto, né, que é esses, cavaleiros que é outra personagem ali, que é a capitã lá, comandante dessa brigada lá, Pataush. a Pataush Kivia, e ela é dessa parte dos cavaleiros sagrados, que seria da igreja ali, né? E tem um outro ramo lá que é o exército do rei, eu acho, ou imperador, alguma coisa assim, Seria eu não o lembro agora. exército político do Isso, o exército que não seria da igreja, no caso, né? do É, quem não pega muita ideia, foi por isso que eu fiquei confuso até, porque eles são, como se fosse o Vaticano, e eles são o exército que está trabalhando para o Vaticano. No caso, no anime não é Vaticano, né, mas é uma igreja. E existe um outro exército que eles se referem, e esse exército não é filiado na igreja, que seria, como eu comentei agora com o David, um exército mais político, um exército, padrão comum. o exército lá do rei, né? É.
cavalaria, etcétera, tudo do Eu acabei me perdendo, porque eu eu fui acompanhando anime e eu achei bom, eles têm as frontes que seriam, como tu comentou ali, as unidades, né, do que ainda pertence ao exército, mas tem vezes que eles se referem a outro exército como se fosse um inimigo, uma coisa, que não tá junto com eles, então, eh, isso me confundiu um pouco no anime. Eu acho que é os 2 episódios, principalmente, eles comentam quando eles estão na caverna e depois quando eles estão atacando um monstro lá, eu acho que quase nos últimos é, 3 ali na episódios. na caverna eu acho que é mais é o mesmo, eu acho que é tudo os cavaleiros sagrados ali, só que a Kivia lá que tá nessa unidade que tá ali meio que ajudando o Zylo ali, que depois que ele salva no primeiro episódio lá, eles meio que começam a trabalhar juntos. Eh, e aí a brigada de punição ali, a brigada dos heróis que tá ali dentro dessa caverna, uma mina, né, de alguma coisa que tá sendo invadida lá também pela praga, e eles querem salvar os outros mineradores lá, e o exército ali que não é da Kivia, que é uma outra unidade ali, eles querem usar umas runas lá, uns equipamentos com runas, um equipamento mágico que eles usam lá, e querem destruir tudo, né? Então vamos fechar a mina, quem tá lá dentro, dane-se, vamos matar todo mundo. Que É, é e esse da coexistência. não, nesse episódio Ah, da da caverna lá. caverna ali da mina, né? Eles querem ir lá e salvar esses mineiros, essas pessoas que estão lá dentro do mais fundo na caverna, né? Porque eles já acharam um grupinho ali no, sabe, primeiro, segundo andar lá da mina. E aí eles falam, tem mais gente lá no fundo, e aí eles querem salvar. Então eles vão, a equipe dos heróis vai lá para salvar, e enquanto que os cavaleiros dizem assim, dane-se quem tá lá, os civis, não quero nem saber. É mais seguro pra gente explodir tudo, usando lá uns cristais, alguma coisa assim que eles iam usar com runas e tal, e ia destruir tudo, né? Aí ia matar a praga demoníaca junto com os civis lá dentro. É, Aí dá um choque nisso aí, porque a Kivia também quer salvar, então ela dá um choquezinho ali de: deixa eles tentarem, não sei o quê, bá esse embate que é confuso, porque, É, eh, mas é tipo uma briga uma interna, uma diferença de opinião ali só, é, nesse caso, né. que até acontece mais no final do anime, que é tio dela, né. É, mas não vamos pular tão pra frente assim, Não, né. não, mas eu vou fazer o comentário lá já que a gente avisou que ia ter spoiler, mas, existe uma teoria de conspiração dentro da igreja que, eh, eles querem coexistir com a praga. Então, eh É, eles acham que não vai ter jeito de ganhar, então eles estão dizendo: vamos coexistir aqui, hã, vamos se submeter ali para os demônios, e eles vão ganhar de qualquer jeito e pelo menos a gente fica vivo". Essa é a ideia deles, eles estão querendo coexistir, né, então eles estão tentando atrapalhar ali quem está lutando contra, né. fo fora essa parte, tem os personagens que, né, Venetim, que é o nome dele, todos eles, como eu comentei logo no começo, eles são, sentenciados a ser heróis, que é o nome do anime, mas, cometeram algum tipo de crime. Então, assim, são heróis, mas você assistindo, você vê principalmente esse Venetim, ele não me traz alguma coisa de, eh, heróico nele, sabe. O único herói, assim, é o Shiloh, porque até o carinha do dragão É, eu assim, matéria de poder, né, mas, cada um tem uma habilidade sim, extraordinária, assim, né, vamos dizer. mas eu O digo assim, Zylo, o primeiro episódio a gente vê o Zylo, que ele usa, umas adagas lá, ele ataca as adagas e explode com luz, né, tem um poder de luz lá, ele consegue dar uns pulos muito altos, ele tem uma mas eu habilidade me lá re eu me de refiro assim, não dá pra confiar na índole de nenhum deles.
é porque eles já estão, eram criminosos. Mas, além disso, parece que, no meu entender do anime, o Venetin é uma laranja podre na equipe deles Mas ali. o Venetin acho que é o que menos Mas ele conspira muito ali, sabe, ele ele é o cara da manipulação ali, né, mas é é, que se tu não sei se tu lembra lá quando ele foi condenado, o Venetin, né. Por que que ele foi condenado? do Venetin eu não Não lembro. lembra? Porque ele era tipo um repórter lá, ele estava escrevendo as coisas lá e ele escreveu que no alto escalão lá da igreja tinha pessoas da facção da coexistência, né. Lembrei, lembrei. Aí ele tá lá sendo interrogado e tal, daí ele até fala assim: "É, que não tinha história nenhuma e eu tive que inventar alguma coisa, né". Daí o cara vai que tá lá, que depois aparece de novo, mas ele fala assim: "Ah, a gente falar mentira ou qualquer coisa assim, tudo bem, a gente consegue perdoar, o que a gente não consegue perdoar é tu falar a verdade". E aí ele condena ele a ser um herói. Então, mas aí depois eu vou entrar em umas teorias aqui mais malucas, mas, ele é condenado e assim, tudo que tu vê ele fazendo, o Zylo precisa de mais gente aqui, precisa de uma autorização para pegar um outro herói, precisa de alguma coisa, o Venetin vai lá com a lábia dele e consegue. Então acho que é uma coisa que o grupo precisa, assim, sabe. E, a princípio, até onde eu me lembro, assim, ele não tinha nenhum crime mesmo, né, foi mais ou menos como o Zylo, assim, ele foi É meio que que, forçado, do condenado por da uma coisa que equipe não. ali, eu sinto que ele não é uma ele, claro, ele consegue bastante coisa para eles, né, mas, eu sei lá, parece um É, sentimento, assim, em que combate não tem nada, né, ele não não. adianta eu dizer, é o sentimento que ele é uma pessoa ruim, todos eles, eh, Cara, então, não exatamente, né. é, O Zylo, por exemplo, foi, condenado por matar uma deusa, né, então ele já foi um cavaleiro sagrado lá, já tinha feito um pacto com uma deusa, ele combatia, né, essas pragas demoníacas lá, e aconteceu da deusa contrair essa praga, né, ele foi contagiado, porque ela usou muito poder, ficou fraca e acabou, com essa praga e tal. E aí, qual que era o problema, né? Uma deusa que tinha todo um poder lá, né? Da deusa ali, virando da praga, né? Então seria muito mais desastroso. Então ele foi lá e antes dela virar a praga demoníaca, ele matou ela, né? E aí vê lá no julgamento dele que toda essa parte política deles, incriminando mesmo ele, mesmo sabendo que tinha gente lá que sabia que ia dar ruim, mas talvez realmente porque era alguém da facção da coexistência lá já queria, que ele morresse, no caso, que não atrapalhasse mais os planos, não falasse, não divulgasse essa parte ali da deusa que consegue ser contagiada pela praga, né? Eh, e aí o Venetin também, eu não vi nada de crime, talvez, ele estava falando alguma coisa lá, se era verdade ou se era mentira, mas ele não criou nada muito grande. Tem como é que é o nome dele? Norgale lá, que é o rei, né? Que ele é meio maluquinho lá, ele acha que ele é rei. Eh, a princípio é só por isso, por ele ter se declarado rei, por ele ser meio maluco lá e alguma coisa assim. alguns, condenados ali, É, até o eu que dou é um mega ruim, spoiler que, o na visão de quem tá de fora lá, a Potoshi também, ela não cometeu um crime. lá no final, né, mas É, aí tem o Tatsuya que eu não lembro, que é ele é o mais desmemoriado lá, ele já morreu várias vezes e já não tá tem mais memória? já não tem mais memória, ele só luta lá, parte de combate ele é um dos top ali. O que é mais ruim, que realmente cometeu crimes, foi aquele Tsavi, que é um sniper lá, né. Ah, Aquele matou um monte de gente, ele é bem lelé da cabeça, assim, ele ah, como é que por que que tu mata? Eu mato os menos que eu acho menos difíceis, assim. Ah, mas
esse cara aqui tu matou na luz do dia, cercado por um monte de coisas, eles sabem, não é essa a dificuldade, não é a dificuldade de fazer a ação de matar. Para mim é tudo igual, para mim é fácil igual. O que eu digo assim é o que vai me dar menos remorso. Eu vejo uma pessoa, eu acho, aquela pessoa eu não vou me importar de ter matado. Essa era a facilidade dele, né? Então ele fica meio maluquinho. Esse é o Jace lá, que é o do dragão, eu não lembro também se tinha algum crime. Não, acho que não era, Não, era não mais. falaram, mas deve ter algum crime, incriminaram ele Ah, ou alguma coisa porque assim. ele tinha esse negócio com os dragão Ah, lá. ele se juntou com os dragões contra o exército lá, ou É, alguma coisa assim, né? E o Rhino lá, que aparece no finalmente lá também, ele foi voluntário, né, a ser herói. Depois também tem outra parte da história do Rhino ali. Mas a princípio são esses que tem crimes mesmo, e também não sei se quem ele matou talvez não eram criminosos, que é o Tsavi ali, né? O Tatsuya não me lembro se falaram o crime dele. E o Dota lá que é roubo, mas aí também eu acho que nesse ponto foi meio que exagerado, né? Ele ser o herói porque roubou, né? O cara matou uma deusa, foi condenado, beleza. Se tivesse sido isso mesmo, né? Ele foi condenado, ele matou por outros motivos ali, né? Mas o cara matou a deusa, foi condenado, ok. Agora o outro roubou lá e foi condenado a ser herói também. Acho que eles pesaram a mão ali, sabe? Mas tem uma outra teoria ali do porquê, né? porque é, é uma, é um setor do governo, né? Que faz esse negócio lá essa, É da igreja lá, né? é, esse recrutamento. Então eles escolhem esses ali, esses condenados para transformar. Mas parece que é uma seletividade do. Então, Que vocês nem já vamos esse entrar do na. Rhino, é porque ele já tinha, que nem eles falam, ele já tinha o ódio o gosto de destruir a própria espécie lá. Que no final daí a gente descobre que ele é infectado também pela praga, né? Ele é na verdade é um Lorde Demônio lá que possuiu o corpo do Rhino ali, né? Mas Mas eles aí, sabem, eles comentam no. mas aí eu não sei ali, porque eles falam, o Rhino se voluntariou, né? Eu só não lembro se o Rhino mesmo tinha se voluntariado e depois ele foi infectado, ou se ele foi infectado e o Lorde que se. Esse eu não lembro de ter visto lá, qual das duas versões Eu era, né? também não lembro se alguém, que assistiu o anime aí, dá uma forcinha nos comentários aí pra gente lembrar. Eu também não lembro se ele já estava infectado. Eu lembro que eles sabem que, ele tem eh, A praga ali. a praga, ele tem a praga e ele tem prazer em destruir a praga por ser da própria espécie, né. Então, eles até falam mais pro final do anime lá, que eles estão destruindo lá, já terminaram de destruir, os vilão que estavam na cidade, e o Rhino demorou, porque ele estava lá destruindo a O eu esqueci. Spriggan lá, que é que eles também se transformavam em humano lá, né? Isso. Aí, Mas assim, não, na visão desse setor ali, é uma seletividade, na maioria dos crimes ali, talvez até saibam da verdade, do que aconteceu. então, mas ali vendo o final do anime, né, no caso da Kivia lá, que aparece aquele carinha de óculos ali que tem uma deusa também, que ele é cavaleiro de uma deusa ali, que foi o mesmo que condenou o Veneting e que aparece, né, e o Tsavi também, pelo menos ele aparece nesses 2 casos. E aí ele conta a história, né, que é a primeira deusa que faz esse poder da imortalidade, que antes eles invocavam pessoas de outro mundo para ser heróis ali, só que dava muito choque de cultura, né? A pessoa vinha, sei lá, como a maioria dos isekais, né? Vem do Japão
e aí vai cair no mundo medieval, e daí dava muito problema de cultura ou de outros mundos, sei lá, uma coisa assim, e eles desistiram de trazer heróis de outros mundos e trouxeram os mortos, né, os heróis mortos de volta. E aí isso foi se perdendo com o tempo e acabou sendo uma punição, né? E que essa deusa tem que ficar lembrando deles para eles serem imortais, né? Então ela não consegue fazer o exército inteiro ser imortal, porque tem um limite do que ela consegue ficar lembrando de cada um, né? E, e como ele aparece ali, o que uma teoria minha é que assim ele tá escolhendo as pessoas, por exemplo, o Zylo. Eu não sei se o cara lá da coexistência que queria incriminar ele, não queria que ele fosse o herói, porque ele ia continuar lutando contra a praga. Então acho que ele queria era realmente, a pena de morte acabou e não me atrapalha mais aqui, né. E esse cara, eh, ele parece ser meio vilão ali, meio escuso, mas talvez ele seja bom, e ele tá dizendo assim: "Ah, a Ah, isso equipe". fica com todos. Isso é uma impressão com todos, cara. Não Não, tem o pessoal que montou a história do anime já fez isso para impactar, para você, todos eles, como se eles fossem malignos trabalhando como mas o heróis. Zylo é totalmente bom ali, né. É, Não tem nada, o que ele fez foi pelo. talvez pela imortalidade que deram. Não, digo, o Zylo não tem nada de mal ali, né, o que ele fez lá de matar a deusa lá foi por necessidade lá, por causa do contágio da praga e tal, mas parece que esse cara ele tá escolhendo os heróis e tá dizendo assim: "Ah não, o grupo precisa de um ladino". Precisa do Dota, então vamos achar o melhor ladino. E mesmo que o crime de roubar não seja suficiente para ser condenado a ser herói, ele foi lá e mexeu os pauzinhos dele e falou assim: "Ah, agora eu preciso de um cara desse". Aí foi lá e: "Ah, você foi condenado e tal". Mesma coisa com o Venet, falar: "Ah, ele não tem poder de combate ali e tal", mas ele talvez precisava de alguém ali na equipe que fizesse essa parte da É, lábia, entendeu? nessa questão do Dota aí, eu acho muito engraçado, porque ele realmente foi escolhido a dedo, porque no meio dos combates lá ele aparece cavalgando com coisa que ele roubou. Ele era para ele contratar uns mercenários, pegar dinheiro e contratar uns mercenários lá para ajudar numa batalha. Aí o que que ele fez? Ele roubou o dinheiro dos mercenários para pagar os próprios mercenários. Os mercenários descobriram e correram atrás dele. Aí ele veio para a batalha com os mercenários correndo atrás, né? Eles querem me matar, mas tu não contratou eles? Ah, já que eu precisava de dinheiro, já peguei e aproveitei o dinheiro deles, né? Eh, mas enfim, o que eu estava dizendo, né, o Zylo tem um poder de combate, ele é um comandante, um estrategista ali, o Dota é um ladino, o Venetin fica nessa manipulação ali, falsifica documento para libertar herói, consegue recurso, consegue tudo isso. O Norgale lá, que é o rei, é especialista em criar aqueles selos, aquelas runas lá. O Satsuya lá é um combatente sensacional, o Tsavi é um sniper lá, nunca errou um tiro, tudo me parece, assim, muito certinho, sabe. Por que que os caras, eh, que seriam tão bons assim, não bons de bondade, bons no que fazem, né, seriam tão bons assim e caíram exatamente ali, né. Acho que os caras estão mesmo que o crime não seja tão Condenável. não seja tão grave para ser condenado a ser um herói, e os caras estão dizendo: "Ah, eu preciso desse cara", entendeu. A minha teoria é É, meio essa, essa assim. seletividade que eu notei bastante, cara, porque eu acredito que é como você falou ali, do não sei se é uma equipe, né, claro, É para porque ele vamos pensar ali, cara, não tem ninguém com crime pior do que o Dota pra ser condenado a ser um herói, é porque eles queriam esse cara, entendeu. a uma que eu queria comentar da Teorita, eh, como dá a entender que como elas são criadas, né, e selecionam um cavaleiro, não vou dizer que seja um construto, mas talvez uma fonte, de
de contato celestial. Então, É, não porque não é como explicam se fosse mesmo uma lá, né. bateria, É, cada uma tem um poder diferente também, né, mas elas tem têm um limite de uso, que nem a teorita, ela vai queimando o cabelo conforme ela vai utilizando os poder dela, então depois que queima tudo ela não, eu não sei se ela morre ou o que é, o que acontece, aconteceu com a outra lá, né, a que eu não lembro o nome da primeira deusa lá que o Zylo fez, ficou que ela fraca, ficou fraca e que, tipo, ela deveria ser imune à praga, mas como ela usou muito poder, ela acabou sendo infectada, né. infectada lá, né. Então a teorita, eles botam no anime como uma pegada mais, fofinha, assim, né. Claro, tem, é bem útil no ainda mais agora com o poder daquela espada, Espada sagrada lá, ela é, cria uma espada. É, o poder dela é criar espadas lá, né, aí, já combina com o Zylo que atira as espadas, adagas, etcétera, e imbui elas lá com energia de luz, sei lá, e explode, né, então ele consegue combar, né, faz um combo ali com esse ali, e em um momento lá ela cria uma espada muito especial lá, gasta bastante poder dela, mas ela cria uma espada que não tem nada que ela não possa cortar, matar, enfim, e aí mesmo os lordes demônios lá que normalmente umas adagas do Zylo lá não penetram, com essa espada ela vai lá e fere o núcleo e é, destrói, né. nos 12 episódios, assim, ela chegou só 2 vezes, usou o poder, né, da espada sagrada, uma contra Duas ou o 3, né. No final ela usa, no 11 ali eu acho que é o contra aquele roxão lá, o a última batalha ali, né, que é defendendo aquela cidade pois lá, a é, ela última usa batalha lá e ali, usa contra aquele monstro, gosmento lá. aí eu acho que ela usa tem um naquela cidade que eles vão defender uma fortaleza lá, Ah, mas aí ela não usa aquele que é uma espada gigante? mas acho que é a mesma propriedade, assim, Ah, a espada da as outras são meio descartáveis, assim, elas caem lá e são mais fracas, assim, vamos dizer, né, tem não tem limite pelo que eu não tem uma entendi. resistência tão grande. Aquela é como se ela fosse de metal mesmo e as outras fossem de energia. Um exemplo, assim, não é exatamente isso, mas me parece, assim, né, que ela tem que, eh, meio que forjar mais aquela espada sagrada do que as outras que simplesmente aparecem, né. Eu acho que aquela gigante também é meio que essa espada assim. É, eu não assim, do que eles comentam, né, e daquele efeitozinho de, buraco negro que tem na espada, pelo que eu entendi, foi só 2 vezes, Porque no foi, final, sempre que aparece aquele golpe final, daí o bicho some e a espada vira pó, assim, eu é. acho que foi umas 3 vezes, eu acho. Mas eu acho que o fato da espada, virar pó, eu acredito, ela até comenta no, não lembro se é no 11º episódio, ela comenta que, não fica muito tempo naquele plano, ela cria e não fica muito tempo. Então ela cria um monte de espada para ele É, mas usar, mas tem um, as outras, não tem esse efeito, né, as outras é, espadas ali quando enfim, vamos esperar mais desenrolar da trama ali, né. Queria ver o que que tu achou também do design dos monstros ali, o design então do eu achei mais legal no final, eles, os que coexistem lá, né, os que estão infectados. Eu achei mais legal o design deles, eh, os que se transformam em humano lá, tu disse? é, mas as bestas, as pragas lá, eu achei exagerado, sabe, é como se pegasse que é o que acontece, os animais infectados, né, pega os animais infectados lá e sei lá, transformam na praga. Então, Sim, é, mas é fica bem uma isso que praga com acontece, um né. design É um animal que vira uma praga, é, tipo
quase um The Last of Us ali, meio planta, meio cogumelo, meio um fungo assim, né. É, eu não Mas não não gostei, assim, da eu achei a arte do principalmente daquele que são os Lorde Demônio lá, são os gigantão, eu achei feia, sabe, são monstros, é, mas são assim, é feio porque é pra ser feio, mas eu achei bem feito, assim, bem legal, realmente traz uma uma coisa demoníaca ali, né, de praga, de fungo, de infecção, né, parece cheia de feridas, cheia de foi desenhado pra parecer uma praga mesmo, né. é, eu achei bem interessante, assim, claro, é feio, né, não é uma coisa bonita, legal de se ver, porque realmente é o lado ruim da coisa, não é o lado É, é que bom, eu né. é que eu não sei, é uma coisa mais estética, eu achava mais interessante se eles fizessem, eh, em menor quantidade. Tipo um urso que pegou pela praga gigantão lá, e aí vai enfrentar lá ou sei lá, um um lobo infectado por um lorde demônio lá que tem uns poder, acho que eles exageraram, sabe, botaram, coisa aparecendo de tudo que é lado, Diz a então quantidade de é. monstros, mas acho que é justamente isso ali, né, pra eles vencer pela quantidade, né, a praga ali, porque se fossem poucos, a equipe de heróis ali dava conta, os próprios cavaleiros lá, as ordens de cavaleiros, pegam 5 6 cercam um lobo ali e matam, entendeu? Acho que a o a força lá do exército da praga é a quantidade, assim, ele vai infectando tudo por onde passa e vai aumentando o exército dele. Tem um ou outro lorde demônio lá que precisa de alguém mais especial para matar, mas o os pequenos lá, o exército maior ali, eles derrotam fácil, assim, um por um, né, que eles sofrem que nem a Kivia lá, a Pataush estava sofrendo no primeiro episódio, porque tinha uma horda muito grande, né, mas eles no combate um contra um ali, eles sempre ganhavam, assim, os cavaleiros, então com um pouco de treinamento, a humanidade estaria salva se fossem poucos demônios ali, né. É, eu talvez, mas é que nem eu falei, é uma coisa mais estética minha, eu gostei mais no final É, da temporada, quando aparecem os infectados, né, que são os humanos que coexistem com a praga, que utilizam o poder da praga. Então, ali não, mas ali não, os humanos que não tinha nenhum ali, né, é o cara da armadura lá, né, no final lá, o o cara da armadura roxa lá. mas ele não era um humano que ele não era um humano Ele é praga usando ele era uma praga demoníaca, um lorde demônio lá, que estava transformado como ser humano, né. Ele só tinha aparência lá. isso então eu O Spriggan era a perdi. mesma coisa, que daí eles até estão lá porque eles estão, tem um lorde demônio que consegue se fantasiar de humano, se transformar em Sim, humano. ela se transformou na filha do É, depois lá pegou, se hospedou naquele corpo, a gente não tem bem certeza agora se ele se hospeda num corpo ou se ele assume a forma como clone, assim, né. Mas acho que é por possessão, assim, ele possui o corpo, porque o Rhino fala que ele é um lord lá e ele está possuindo aquele corpo ali, né. E a própria Spriggan ali, ele estava querendo: "Ah, vou ter que achar outro hospedeiro", né. Então ele comenta que ele tem ele tem as memórias do cara ainda da então acho que ali eles meio que falam lá que, se conseguiu se fantasiar ou assumir a forma humana, mas na verdade eles estão possuindo. Talvez esse da armadura roxa também seja isso, né, um era um humano que foi possuído ali pela praga, né. Mas nos que querem conviver ali, eles não usam os poderes, né. Eles vão ser provavelmente servos dos demônios lá, né.
nessa questão mesmo do design que você perguntou, eu não curti não. Curti mais para o final do anime, eh, não vou dizer que tá feio, é mais questão de estética mesmo, a praga. É, eu Ah, acho que pra proposta de ser uma praga demoníaca, acho que ficou legal, sim, assim, não claro, acertou em cheio, né, é, então, tipo, não é bonito porque não é pra ser bonito, né, igual mas, vou desenhar o Cthulhu aqui, daí quer que seja bonito, não dá, né. é o que é pra ser, é uma praga demoníaca, mas assim, eu não gosto daquele design daquilo ali, mas fora isso, a escolha de cores, a forma como eles botam, que é até posso dizer lá no esquema do Akira, que tem mais para o final do Akira, que tem que ele já perdeu o controle lá, então a praga também, o mesmo esquema do não posso dizer: "Ah, tá horrível", a proposta é aquela ali mesmo, mas eu esteticamente, os inimigos dos heróis no anime, eu gostei mais do design que eles fizeram o Lorde lá, que tem a armadura roxa lá, Mais até humanoide, assim, tu talvez queria na segunda temporada venham uns carinha interessante já com esse poder ali. é, eu acho que pode sim, que talvez vai ser o que vai acontecer, tipo, a praga vai infectando os animais e vai continuar aquilo ali, mas vai cada vez mais aparecendo a praga que infectou humanos, que tomou o corpo de um humano ali, né. E aí esse vai ter uma forma de humano demoníaco ali, como aquele da armadura roxa, que vai ter um design que tu gosta mais, talvez, assim, mais humanoide, né. O mega spoiler, que é mais de final do anime, eu já dei bastante spoiler, né, a gente só deu spoiler, mas, a Potaushi, eu achei muito massa, a ideia deles, sentenciar ela a virar herói. Então, apesar de que eu achei injusto, porque eu sei que na segunda temporada ela vai esquecer. Esquecer do que Ela vai esquecer do que a conspiração do tio dela. cara, eu acho que não, porque o Zylon não esqueceu, né, só se ela morrer várias vezes, mas o Zylon não esqueceu que ele foi condenado injustamente lá, ele é tanto que ele quer vingança contra os caras lá que julgaram ele injustamente lá, né. E eu acho que ela realmente vai estar com essa sede de lutar contra justamente por isso, porque ela vai lembrar que o tio dela lá era da coexistência, ela quer lutar contra, ela quer defender os inocentes, que foi o que acontece ali mais pro final do anime, né, o tio dela é do alto escalão lá dentro da igreja, um sumo sacerdote ou um bispo, alguma coisa assim, não lembro como é que eles chamam lá. E aí descobre-se que ele é da facção da coexistência, então ele tá querendo juntar ali o exército do Estado com o exército da igreja, ele comandar todo mundo e acabar minando isso para, vamos deixar os demônios para lá para salvar a família dele e as pessoas que ele gosta, que a ideia dele é isso, é aquela ideia que a gente já tinha comentado, né, os humanos não vão conseguir vencer os demônios, que a gente vai fazer? Vamos se submeter e a nossa família aqui vai ficar, salva, né. E aí ela descobre, vai lá e confronta ele, ele tenta matar ela, acaba matando um vice-capitão ali, que foi junto com ela. Ela vai matar ele, mata ele, na verdade, né, e acaba na hora de condenar, eles colocam como se ela fosse da coexistência e que estava matando o tio dela que seria contra, né. Aí esse cara aparece, eu acho que justamente para isso, aquele cara do livro lá, né, das memórias e tal. É o Porque recrutador, né. Dá pra é, dizer que ele é o recrutador da porque como ele equipe. fala: "E a minha deusa consegue criar os livros da história", então ele sabe tudo ali, ele sabe que ela não é. Se ele tem a história toda dela, ele sabe que ela é inocente, que ela não é É, isso que eu a comentei logo no começo, eles têm, eles selecionaram eles,
mas muitos, dos crimes, não eram coisas, por isso que eu falei, foi injusto. É, Eh, porque assim, o crime só pelo crime era justificável, ela matou um bispo, um sacerdote, um alto do alto escalão lá, né. Então seria justificável se não fosse ao contrário, né, se ela fosse o que eles alegam lá, estaria ok, porque ela é da facção da coexistência, ela é uma criminosa, ela matou não sei o quê, ela vai ser condenada. Só que ali era o contrário, quem era da facção era ele, né, o tio dela, e ela estava meio que salvando tudo, né, salvando ali contra os demônios, né. Eu e acho que por ela ter essa vontade que ela fala: "Ah, se é para continuar lutando, se é para salvar as pessoas, eu posso ser um herói", tanto que ela mesmo se mata, né, no tu final. acha que ela vai desenvolver alguma coisa ou ela vai ter só as habilidades de combate que ela tem, né, agora? Cara, eu acho que só o que tem ali, porque pelo que pelo que eu entendi ali, né, do da lore ali, todos eles já tinham aqueles poderes antes. Não é que eles viraram heróis É, não ficaram mais e poderosos não depois ficaram mais poderosos não, tanto porque o Venetinho continua sendo um desastre lá, né. A lábia dele é o poder dele é a lábia lá e ele faz isso muito bem. O Norgay lá, que é o rei, ele já fazia aquelas runas melhores do que todo mundo antes de ser um herói. O Zylo já usava aqueles mesmos poderes quando era um cavaleiro sagrado. contando com ela, eh, qual desses dos sentenciados você tipo o top 3? Top 3 assim, depende, cara. Como personagem legal de assistir, o Tsav lá, que é o doidinho do Sniper, é muito legal, porque ele é muito fora, muito começa a falar e não para mais, e conta história e tal, acho que mas isso em matéria de assistir, assim, de loucura, né, da loucura dele lá. O Zylo, claro, e, cara, eu acho que terceiro, O Rhino ou o Shiloh? Zylo. Zylo Forbats, que é o principal. O Rhino a gente viu pouco, acho que 2 ou 3 episódios ele aparece no finalzinho só, Sabe, né. mas ele seria o meu top 1 design, porque eu achei muito massa a Ah, o armadura da design tá falando? Não, tudo, o conceito, tudo, até se eu for escolher top 3 assim, eu botava ele no topo, o Jace e o do Sniper, que é o Xavi, né. Eu acho que seria o meu top 3 assim. falar do o Jace, sim, pra vamos eu acho mais legal, né, voar num dragão, ele usa uma lança lá e eu acho que, né, em matéria de combate e etcétera, acho que o Jace é mais legal, mas, em matéria de personalidade, coisa assim, acho que o Tsav é bem loucão, bem legal de ver. O rei também quando começa, né, a sua majestade ordena e não sei o que, acho que é muito divertido também. E o Zylo porque é o principal ali, tá mais em evidência, né. Até no primeiro episódio eu até achei que o Dota meio que ia roubar a cena, porque sempre que tinha interação com ele era muito legal, mas aí depois eles meio que vão fazendo um revezamento ali, tirando o Zylo que tá em todos. Ah, o Dota se machucou, ele vai lá para uma oficina de reparos, que eles reparam o corpo do às vezes assim, né, não precisa fazer a ressurreição dele lá, mas ele vai lá e conserta o corpo dele de alguma forma que ainda não explicaram. Mas aí ele fica fora 1 ou 2 episódios, aí o Venetin fica meio que nas sombras ali. O Tatsuya é legal, na hora de combate é legal, mas também de personalidade não tem nada, então depende do que tá falando, né. Design realmente, o Ryan é bem legal no design, a Patouche ele fica meio que batida já, talvez ela venha com um design diferente na segunda temporada, porque daí não vai mais usar o uniforme de cavaleira lá sagrada, né. Hã, mas vamos esperar, eu acho que de design o Jace, com certeza, o Zylo acho bem legal também e o Rhino, esse design, né. Mas personalidade eu ficaria com o Xavi,
o Dota talvez e o Norgale lá, personalidade, assim, que são bem fora É, da casinha, hã, bem maluquinhos. bem mesmo. É, eu na questão de personalidade, eu acho que talvez eu mudaria de top 3 assim, É, porque o Rhino eu mas acho que não eu mostrou ele mais não um gostei da ele é fora da personalidade, é porque ele é uma praga lá, né, então ele não se importa com os outros humanos. a Teorita até fica com medo dele, por do jeito que É, ele fala e do jeito que ele age. exatamente, então acho que não de personalidade não, mas design sim, design achei muito legal, a parte da armadura, mesmo sem armadura já tem um design legal, mas de personalidade não colocaria ele não, assim, de personagens preferidos como um geral, né, levando em conta design, personalidade, poderes, etcétera, acho que não colocaria ele no meu top 3. É, eu achei que não usaram aquele vilão no final, que tem a mesma armadura do Rhino, Era um eu mercenário lá, né. poderiam ter aproveitado melhor aquele Na cara. verdade, aquele todos, né, tem aquela mercenária lá que usa com umas faixas lá, ou uma faixa de metal, não sei o que que era lá. Tem uma cena bem legal nos últimos episódios ali que é meio uma batalha, uma torre lá, tipo um farol assim, pra dentro do mar, que eles têm que passar uma uma rua assim, única, né, até lá no naquela torre. E aparece ela ali, o Jace tá voando com o dragão lá em cima, desviando da artilharia daquele outro mercenário de armadura, e o Zylo aparece, ela aparece lá pra batalhar com o Zylo, dá uns negocinho ali, ele dá um chute pra cima pra ela lá, e o Jace joga, cospe uma bola de fogo, que eu acho muito legal aquela parte ali. Eu também achei, por isso que eu gostei mais, Hum, mas eles poderiam ter aproveitado mas melhor aqueles ali ali. eram 100% humanos, né, Aham. tipo, o cara lá que era aquele da que depois se transforma, né, no que meio que manipula o sangue lá, alguma coisa assim. Ele meio que recruta eles: "Ah, vocês querem ganhar pago, a gente paga, a gente é do exército aqui demoníaco, mas a gente paga pra vocês também, se vocês quiser dinheiro". Aí eles meio que vão lá e se juntam ali pra aquilo ali só, né. E É, aquele e um é meio, eu ainda acho que aquele outro lá da armadura foi meio que pra fazer uma comparação de poder com o Rhino ali, porque ele tira um ou 2 tiros, o Rhino vai lá e tira 5, daí ele "Ah, cara, não é possível alguém ter uma artilharia dessa, né". eu acho, é por isso que eu gostei dele. Mas assim, quem for assistir o anime, ele tem bastante teoria de conspiração, tem bastante combate interessante, É eh, bastante política ali, né, tem tem bastante jogo de política ali, eh, não tem Kamehameha, não tem esse tipo de coisa, tem um tipo de poder que é o dos raio verde lá que eles tiram, então eu não lembro como é que é o nome daquilo lá. raio verde, os bastões lá de É tudo que eles atiram, tudo que precisa daquela energia. O Zylo tem um poder que ele não sei o que que ele faz lá nas adagas, daí ele joga e explode. Não, não, mas Aí eles usam o sniper, O Norgale usa umas runas lá pra colocar em, sei lá, em espada, ou no caso nos mineiros lá ele usa nas pás e nas picaretas, mas aí também vai, eh, fazer alguma coisa lá, afiar, ou não sei exatamente o que que mas faz, mas é é um poderzinho lá que faz é isso um aí das poderzinho runas. definido, porque assim, E aí tem uns bastões de raio lá, que é, tipo, acho que tem um cristalzinho, uma runa e alguma coisa, e dispara pois relâmpago é, lá. o Tatsuya usa lá como sniper, o Rhino usa naquela armadura para poder disparar, o Rei usa nas runas lá, mas é sempre o mesmo tipo de poder, é É, como se mas acho que fosse é uma esse das runas, vamos dizer assim, né, a armadura também deve, eu acredito, né, não explicaram 100%, mas eu acredito que deve ter lá dentro na armadura, por fora ou por dentro, vai ter, alguma runa ali que acaba, gerando essa gerando energia, né. esse poder aí, daí ele vai ter que: "Ah, vou ter que botar a minha energia aqui", porque senão seria infinito, né, ele vai botar a energia dele para ativar aquela runa para disparar aquilo ali, né.
Tanto que os bastões lá, eu acho que precisa dos cristais para isso, para as pessoas não precisarem usar a energia delas, no caso, né. Então, mas não tem poderzão, assim, fora o poder da teorita, não tem, É, o eh, maior é o do Xylo, o Jace que gosta de fogo lá, o Anili, né, que é o dragão, e esses raios, assim, que é tipo como se fosse uma arma de fogo mesmo, assim, não é tão impressionante, né. eu é um anime, assim, que você vai assistir, você se apega porque, eh, eles pegam e mostram o desenvolvimento daquele personagem, não mostra o passado, todo, né, mostram o recrutamento, o porquê que ele foi sentenciado a herói, então tem um pouco de desenvolvimento dos personagens ali, mas as intenções reais de cada um, fica confuso. Eu vou dizer que nos 2 episódios, assim, eh, o o Shiloh, Xylo. Xylo. eu vou falar do jeito que tá escrito, o Shiloh, ele ele é uma pessoa, assim, ele é o mais claro, é o personagem principal, mas, ele tem mais a propensão a realmente ser um herói do que o que mostra dos outros. Ele tem É, o uma os únicos, moldagem assim, de que caráter, até ele fica mais parecido que a Teorita quer, que, né, do cavaleiro que, pede é, as bênção dela, pede ajuda dela e agradece depois, né. os Eh únicos que estão mais, assim, para ser heróis, para salvar a humanidade, né, porque, eu queria estar ali de qualquer forma, acho que é o Xylo e o Norgale lá, que é o rei, né. Que ele: eu quero salvar os meus súditos", então ele tá sempre, eh, nessa, assim. Os outros já meio que, se pudesse fugir, acho que fugiam, né. O Tatsuya também não, porque o Tatsuya tá lá só de sem cérebro quase, né, nem sei o que só faz o que manda, eu acho. E o Jace é por causa do dragão ali, né, ele também não tá muito afim. O Rhino, porque ele é um Lorde Demônio que tá lá infiltrado e sente prazer em matar a própria espécie. eles, Mas de heroísmo mesmo assim é o Xylo e um pouco o rei lá, que também é meio que, eu sou nessa loucura dele ser rei, de querer salvar os súditos, né. seriam todos os personagens, assim, seriam, não são malignos, mas pelo, eh, como eles desenvolveram ali o personagem, sem ser o Tatsuya, que já era do fora da casinha, né, matava à torto O e direito, Tsabe, né. né, o Tatsuya não, né, não sei o que que o Tatsuya Ah, fez, sabe. sabe. E o Rhino, né, que o Rhino também é maligno, né. Então, gente, quem quiser assistir esse anime, a gente recomenda, é um anime muito bom, tem uma história boa, interessante e, desenvolveu legal, entregou um final de temporada foda, porque entregou, mostrando, né, a o nome do anime, encerrando o anime com o nome do É, anime, cara. você está sentenciado a ser um herói. Eu achei Acho que foi corajoso também, né, mas assim, meio que a hora que ela decidiu ir lá matar o tio dela, confrontar, eu já imaginei que ia acontecer, né. Pensei: agora já", que ela estava meio junto com ele já, como ela sendo. mas eu jamais imaginava que ela ia virar, Não, no começo não, mas ali no mesmo depois que ela matou lá, eu não, quando prenderam ela, eu falei: "Cara, com certeza vão condenar ela a ser eu herói". não estava nessa. Quando prenderam ela, disse antes dela estar lá na prisão mesmo, a hora que passou ela sendo presa ali, né, que ela ainda estava com o uniforme de cavaleira e tudo, que os subordinados dela estão lá assustados e tal. Naquela hora eu já pensei: com certeza vão eh, condenar ela a ser o eu herói". esperava que a mulher do Shylock que ia aparecer, porque é ela que deu a informação, né, final pra ela, então eu achei que ela ia aparecer e falar alguma coisa lá pra mudar. Eu não estava Pra esperando salvar. que iam recrutar ela.
Ah, eu imaginei, porque ela estava aparecendo sempre, todos os episódios aparecia e já fazia parte ali da equipe informalmente, né. Quando ela foi condenada, quando elas prenderam ela, só vão condenar ela a ser heróis. Com certeza isso aí vai. Não, eu gostei, cara, não posso mentir, gostei bastante do anime. Tô com esperança com outros animes agora também. Eh, mas assim, o tema de hoje era mais pra gente falar desse anime, porque a gente gostou bastante, a gente queria falar com vocês, indicar quem quem já assistiu ou quem já pegou os spoiler aí, quiser deixar nos comentários também. É. Não, acho que dessa temporada em ação, assim, é um dos melhores. Ainda teve Frieren, né, ainda podemos dizer que Frieren é a obra-prima ali, mas é meio parado, né, aquela coisa é outra vibe, né, então se tá nessa vibe de ação, cara, é um melhor anime com ação, levando em conta a ação, é o melhor anime dessa temporada, eu acho. Acho que superou Fate. Fate também tá bem legal, mas acho que o Sentença to Be a Hero foi um pouquinho melhor, na minha opinião. E, cara, como um todo eu ainda falaria de Frieren, né, mas é aquela coisa que eu falei, Frieren é outra vibe, né, então É que Fate tem vários também, né, Fate tem é, tem o Fate, mas esse que tá passando agora nessa temporada, né, no tá acabando agora, eu acho. Não sei se vai acabar ou se vão fazer mais episódios ainda nessa temporada, mas esse, cara, eu achei que o Sentença melhor do que o Fate. O Fate também tem animações belíssimas lá, música, efeitos sonoros e tal, mas acho que o Sentenced ali ficou um pouquinho acima nessa temporada. tem que tem que pegar e ver uma sigla pra esse anime, porque é complicado falar ele pra quem não tem, prática, que eu tô enferrujado no inglês, então Ah, fala Sentenciado a Ser um Herói. eu vou pegar o O S. anime do herói condenado. É, uma boa, pô, ficou legal. Eu acho até que eles podem utilizar, que estiver assistindo aí, que vai fazer a dublagem do anime, eu tenho uma ideia aí do Dave aí pra colocar porque se eles vão ter que utilizar a frase direto, não vai ficar ruim, vai chegar no final do anime, você foi sentenciado a ser herói, não vai ficar ruim. Mas enfim, gente, é isso. A gente queria falar um pouco, conversar um pouco com vocês sobre esse anime. Gostamos, recomendamos É isso aí. e Não se esquece de se inscrever, deixar o comentário aí, ajuda a gente, apoia ali, tem um linkzinho do Apoia-se. E acho que é isso, né? A gente se vê na próxima. Até mais, pessoal. até mais, galera.